Vamos começar, tá, pessoal? Olá, cursistas, sejam todos bem-vindos. Hoje nós iniciaremos essa semana com um webinário, né, com a GEPLAN, a equipe da GEPLAN. E esse webinário é o último webinário do tópico 2. Nós estaremos presentes aí para esse webinário o Álvaro, subgerente aí da GEPLAN. Nós teremos aí no suporte também a Luísa, a Andressa e a Sara, que vão estar acompanhando esse webinário. Então, sejam todos bem-vindos. Agora eu passo aí para o Álvaro. Seja bem-vindo, Álvaro. Olá, gente, bom dia. Na verdade, eu vou deixar a Luísa, que é a nossa gerente de planejamento, fazer a abertura, e depois a gente vai dar os prosseguimentos. Luísa, escuta a gente? Bom dia, pessoal. Eu sou Luísa, sou a gerente de planejamento aqui hoje na CEDU. Estou aqui para me apresentar para vocês, apresentar nossa equipe, nosso trabalho. Sejam muito bem-vindos à nossa rede. A gente trabalha muito em articulação aqui na rede estadual de educação. Então, vocês entrando para essa equipe, né, que é tão grande, que é tão distribuída aí no estado, vocês vão ver que a gente vai estar sempre em conversa, em articulação entre escolas e superintendências, superintendências e CEDU Central, né? Nós estamos aqui na CEDU Central, a GEPLAN tem um papel aqui central de estruturação da rede, então a minha equipe vai apresentar o nosso trabalho para vocês entenderem onde é que o nosso trabalho se encontra. Então, vocês vão ver que em vários momentos aí ao longo do ano, principalmente os relativos às matrículas, né, ao planejamento da rede e às matrículas, o nosso trabalho, né, tanto o da GEPLAN na CEDU Central, quanto das secretarias escolares, se encontram com o intermédio das superintendências regionais, né. Então, vou fazer só essa fala rapidinho para dar boas-vindas a vocês, parabéns pela conquista, e vou passar a palavra para a minha equipe, que seja uma boa formação, estaremos aí à disposição de todos vocês. Joia, Luísa, obrigado. Então, gente, meu nome é Álvaro Bessa, eu também sou agente de suporte, sou do primeiro concurso lá de 2010, quando tudo aqui ainda era mato. É uma solicitação da nossa categoria, a vinda de vocês, a chegada de vocês, né? Esse é o segundo concurso que acontece nos últimos 10 anos. Acredito que daqui para frente a gente vai ter o concurso para agente de suporte educacional com mais frequência, e tenho certeza que vocês estão chegando aí para somar e ajudar a contribuir com uma educação de qualidade aqui no Espírito Santo. Eu queria pedir para a Andressa e para a Sara se apresentarem também. Elas fazem parte da nossa equipe aqui da GEPLAN. Sara, bom dia, está escutando a gente? Bom dia, eu sou Sara. Cheguei na GEPLAN tem um mês e pouquinho, estava na SRE, sou professora de biologia e estou na área administrativa há 10 anos já. Obrigado, Sara. Andressa, nos escuta? Sim, bom dia. Eu estou na GEPLAN há 6 anos, sou supervisora administrativa e vamos aí para a formação, gente. Joia, Andressa, obrigado. Pode passar o slide, Sara. Foi. Depois das apresentações, a gente vai explicar aqui para vocês um pouquinho o que é o nosso setor, né? A gente está na gerência de planejamento, vulgo GEPLAN. A nossa gerência, dentre as nossas principais ações, a gente destaca o planejamento da rede, a chamada pública escolar. A gente também faz todo o processo de escolha das novas escolas de tempo integral, né? E fazemos a reorganização da rede. A gente destacou aqui para vocês, pode voltar, Sara, para o slide anterior. A gente destacou aqui para vocês duas grandes ações nossas, que é o planejamento de rede e a chamada pública escolar. São duas ações que vocês estão diretamente envolvidos praticamente um ano inteiro. O planejamento de rede, que a gente vai explicar com mais detalhes aqui para frente,
e a chamada pública escolar em 2 momentos, né? Que a gente tem a chamada pública escolar geral e tem a chamada pública da EJA, que é semestralmente. A gente colocou aqui a portaria, né? Planejamento de rede é uma portaria já definitiva, que ela só é alterada quando tem alguma coisa mais específica, alguma coisa grande para ser alterada, e a portaria da chamada pública escolar, que ela é publicada anualmente, e no caso da EJA semestralmente. Pode passar, Sara, por favor. Então, o que é o planejamento da rede? Planejamento de rede é a gente indicar para a nossa rede estadual de educação aqui do Espírito Santo quais serão as vagas ofertadas, quais são as modalidades ofertadas. A gente vai definir a quantidade de turma, a quantidade de aluno, a gente vai definir se aquela escola ela vai ter EJA, se ela não vai ter EJA. Então, todo esse processo é chamado de planejamento de rede. Esse processo é feito em conjunto, né? A gente não faz sozinho aqui na CEDU, é um processo que envolve vários atores, principalmente vocês enquanto escolas, o diretor, o CASF, o agente de suporte educacional, o auxiliar de secretário escolar, todo mundo participa desse processo. A superintendência e a CEDU Central. A gente vai junto, a gente vai definir, Elaine, bom dia, a gente vai definir qual será a oferta de vagas na nossa rede para o ano de 2023 e 2024. A gente começa isso com bastante antecedência. Para a nossa oferta de 2023, a gente começou lá em agosto do ano passado, para culminar com a chamada pública escolar. Então, é um processo de muito trabalho, a muitas mãos, que culmina com a chamada pública escolar e etc. Sara, você quer acrescentar alguma coisa? Não, por enquanto tá tranquilo. Andrés? Não. Ok, pode passar. Então, como eu falei, todo esse planejamento ele é feito com vários atores, né? Nosso artigo 6º aqui da portaria de planejamento define que o processo de planejamento baseia-se em diálogos constantes entre a unidade central da CEDU, as superintendências de educação, as SREs, né, e as unidades escolares, a fim que se originem ofertas que correspondam à demanda da unidade escolar, da comunidade escolar e de toda a região abarcada pela escola. Então, a gente acha que é um processo simples, mas, assim, é muito complexo, né? Parece simples, e é uma coisa assim que a gente precisa muito do auxílio de vocês enquanto escola. A gente tenta planejar, porque a gente trabalha numa gerência de planejamento, a gente quer que tudo seja planejado com antecedência, mas muita coisa a gente não consegue. A gente tenta se antecipar nos possíveis erros, né, nas possíveis demandas que acontecem, mas isso nunca acontece da forma que a gente gostaria. Então, vocês na secretaria escolar ajudam bastante a gente aqui. Pode passar o slide, por favor. As novas modalidades e ofertas deverão ser informadas à GEPLAN em até 20 dias anteriores à data estipulada pelo início da chamada pública escolar. Então, a gente tem todo um processo definido pela nossa portaria. A gente tem prazos, né? A gente manda, por volta de julho, agosto, né, dependendo do ano, todo um relatório da nossa oferta do ano anterior, e a gente pede que a superintendência, junto com as escolas, definam para a gente se a gente vai ter quantas turmas de primeira série, quantas turmas de segunda, quantas turmas de terceira série, se tem alguma turma que a gente vai precisar fechar, se tem alguma modalidade que a gente vai ofertar como novo nessa escola. O cronograma estipulado é informado em data oportuna e respeita o cumprimento dos prazos estipulados pela portaria. Isso é tudo definido na... Oi, gente. O prazo estipulado pelo caput desse artigo também é válido para informações sobre os itinerários formativos ofertados pela escola. As informações que não forem encaminhadas no prazo estabelecido deverão ser prestadas diretamente à CEPLA e serão analisadas individualmente. CEPLA é a nossa subsecretaria de planejamento aqui na CEDU. Tatiana, a gente vai deixar as perguntas mais para o final, a gente vai
Oi, Álvaro. Sim, a gente vai deixar as perguntas para o final. Por enquanto, como não tem perguntas, né? A gente vai deixar para o final. O seu áudio está desativado, Álvaro. E aí, tá me ouvindo? Sim, agora sim, perfeito. Ok. Gente, a Sara, que é nossa colega aqui da GEPLAN, ela trabalhou bastante tempo na Superintendência de Vila Velha. Eu queria que ela contribuísse um pouquinho aqui para a gente da experiência dela enquanto GE e como ela fazia o planejamento de rede. Olha, gente, essa parte desse planejamento de rede, ela é muito importante no sentido da gente ter o fluxo escolar. O que é o fluxo escolar? É quando a gente avalia quantas turmas de cada série a gente vai precisar. Por exemplo, uma escola que tem 10 primeiras séries, provavelmente não vai precisar de 10 segundas séries. Então, esse fluxo, ele é muito importante e quem faz esse fluxo é a escola. Quem é responsável por esse fluxo é a escola. Então, é muito importante que quando a SRE encaminha para vocês a planilha com o quantitativo de vagas. E Sara, o seu áudio foi cortado, a gente não está te ouvindo. Com relação a mesmo possíveis, Ei, a Sara. gente não tem aquela questão de... Oi. Ei, Sara, você pode repetir? Você volta um pouquinho que o áudio travou aqui para a gente. Agora já restabeleceu, pode voltar um pouquinho. Ah, tá. Esse fluxo é muito importante que a escola avalie para que a gente não crie turmas desnecessárias ou que a gente crie turmas a menos na escola, para que não falte vagas aos próprios alunos que a escola já tem. Porque muitas vezes, quando não se avalia esse fluxo corretamente, alunos que eram da primeira série ficam sem vagas na segunda série, até mesmo na hora da rematrícula. Então, esse fluxo é muito importante que a escola faça realmente a avaliação de fluxo antes de enviar a resposta às superintendências. Pode ir lá. Pode passar o slide. Como a gente falou no slide anterior, existe um cronograma, né? Esse cronograma ele tem que ser atendido. E passado esse prazo, algum tipo de alteração ele só vai ser autorizado pela subsecretaria e, em alguns casos, só pelo secretário de Educação, o Vitor. Então, são prazos que a gente tem que estar ali junto para tentar atender a solicitação da SEDU Central dentro do prazo, para a gente evitar que essa demanda seja enviada para a subsecretaria ou para o secretário avaliar, autorizar ou não. Pode passar. Aqui o nosso artigo 16, né, da portaria. Participam do planejamento, do processo de planejamento de oferta de vagas da rede estadual. É o secretário de Educação, os superintendentes, o coordenador do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo, o COMAS, né, que é uma comissão de matrícula formada por representantes das superintendências e da unidade central, os diretores escolares e a secretaria escolar, né, o Cássio, o agente de suporte, o secretário escolar. Pode passar. Então, aqui já entra mais diretamente as atribuições de vocês. Compete ao coordenador de secretaria escolar, o agente de suporte educacional ou secretário escolar, auxiliar de secretaria escolar, a efetivação da matrícula por meio da informação, manter o mapa de classe atualizado, manter os dados dos alunos atualizados de acordo com a documentação comprobatória e manter os dados da unidade escolar atualizados. Isso não só para a chamada pública escolar, tá, gente? Não só para o planejamento. Isso vai impactar também no censo escolar, isso vai impactar na decisão de políticas públicas do Estado. Então, todos os dados que a gente usa para implementar essas políticas públicas, eles são retirados do SEGES. Então, a qualidade desses dados é muito importante.
Andressa, fala aí para a gente dessa importância aí que você lida diretamente aí com essa questão também. Isso. A questão da efetivação de matrícula, pessoal. Diretamente ali na escola, quando o pai chega, é muito importante que vocês já lancem isso no sistema. Por quê? Mesmo que, um exemplo, tenha alguma documentação faltante, se vocês não lançam no sistema, para nós aqui consta a vaga, né? Fica constando como uma vaga disponível no sistema. Então, é muito importante que mesmo com algum documento faltante, e aí a gente vai entrar também na parte dos termos de responsabilidades um pouco mais para frente, vocês incluam no sistema essa matrícula, de modo que fique registrado que aquela vaga foi ocupada, porque senão, se chega demanda de vaga aqui para nós, coisas que acontecem comumente do Ministério Público, ordem de matrícula, e aí a gente identifica aquela vaga no sistema, a gente acaba tendo um problema de informações divergindo, porque aí a gente entra em contato com a escola e a escola informa que não tem a vaga, e aí no sistema está constando a vaga. Então, por isso que é muito importante que vocês mantenham isso atualizado, porque nós nos baseamos diretamente no sistema para estar respondendo a esses tipos de situações que aparecem. Nossa rede é muito diferente, né? Seria muito fácil falar para vocês aqui para fazer um atendimento de certa forma na secretaria escolar, mas a gente sabe que cada secretaria tem sua característica, suas dificuldades, então é difícil. Mas, assim, na minha experiência enquanto secretaria escolar, a gente dava prioridade, assim, ao atendimento presencial, no momento lá da matrícula. A gente deixava o telefone um pouco de lado, a gente deixava o WhatsApp de lado e tentava fazer o atendimento presencial. E, assim, na maioria das vezes, quando a gente não tinha impedimento de sistema ou de falta de internet, a gente fazia todas as matrículas já inseridas no sistema no momento da chegada dos pais. Já imprimia ficha de matrícula, já dava para eles assinarem, já preenchia os termos de compromisso quando necessário e deixava a matrícula pronta no sistema. Claro que a gente sabe que isso aí não é a realidade de todos vocês, né? A gente sabe que vai ter escola aí com 1.000 alunos por turno, e a gente sabe que isso é complicado. Vamos lá. Pode passar, Sara. Você viu que a gente já está misturando aqui as ações, né? A chamada pública com planejamento de rede, elas estão muito entrelaçadas. O planejamento de rede, ele vai culminar na chamada pública, né? Que vai definir a oferta de redes lá na frente, e junto à efetivação de matrículas nas escolas. Essa aqui é um print da página da SEDU, referente à chamada pública escolar, que a gente fez aqui no site. É um site bem completo aqui, gente, que muitos de vocês não têm conhecimento. Aqui a gente consegue visualizar a oferta, a gente consegue ver os contatos das escolas, o contato das superintendências, vários painéis aqui com o manual da chamada pública. Então, é uma página bacana aqui que vai auxiliar vocês. A gente recebe muita reclamação aqui de mau atendimento em secretaria, falando que a escola não soube informar qual que é o telefone da outra escola, que não soube informar qual que é o endereço da superintendência. E, assim, na correria a gente sabe que é complicado, mas nesse site aqui a gente consegue ter um panorama geral de todos esses dados importantes. Alguma coisa a acrescentar aí, Sara? Ok. Pode passar. Aqui a gente exemplificou para vocês, porque é um ponto de muito questionamento nas escolas também, quais são os critérios para a localização dos alunos na pré-matrícula. O pai quer saber por que eu fiquei em 11º, por que eu fiquei em 58º. Então, a gente tem 3 critérios que a gente configura no SES, né? Esses critérios são definidos pela portaria e pela legislação, e os critérios são, como critério 1 principal, é o estudante público-alvo da educação especial. O estudante público-alvo, ele tem 1.000 pontos na chamada pública escolar.
Então, quase sempre ele vai conseguir a vaga que ele solicitou na escola. Se tiver com o endereço tudo certinho, né, se tiver marcado a informação correta do laudo, né, ele vai conseguir. Como segundo critério, o estudante que resida próximo à unidade escolar pleiteada. Outra coisa, o endereço tem que estar corretamente fornecido, né? A gente encontra aqui endereços com rua atrás da pracinha do EPA, rua do Carone. Então, esse tipo de endereço o sistema não consegue identificar e acaba que o aluno não fica com classificação, fica no final da fila. E para desempate, é o aluno que tenha um irmão que já está estudando na escola. Claro que é importante que no momento da pré-matrícula, a família informe o registro de aluno, o RA desse aluno na solicitação de pré-matrícula. Nesse caso aqui, gente, eu destaco uma coisa importante. A gente tem que conferir, no momento da efetivação da matrícula, o laudo desse aluno. A gente tem que ver se esse aluno é público-alvo da educação especial mesmo, se o cadastro foi feito de forma correta. Mais uma vez eu falo, não é uma coisa fácil de fazer, mas em caso de dúvida, encaminhe para o pedagogo, encaminhe para o coordenador escolar, para o coordenador pedagógico, para o diretor, para dirimir esses problemas. Sara, complementa isso aí, por favor. Essa questão da educação especial, ela é muito importante, porque ela não é critério de desempate, ela é critério de conseguir uma vaga mesmo. E é muito importante também, na chamada pública, na pré-matrícula, quando os pais vão para a escola para tentar fazer a pré-matrícula lá, que vocês tenham o cuidado de colocar que o aluno é estudante público-alvo da educação especial, porque muitas vezes ele é estudante público-alvo, ele fez a pré-matrícula numa escola, porque na portaria indica que nós temos também a responsabilidade de ajudar a família no sentido de quem não tem condições, a gente tem que ajudar a fazer mesmo a pré-matrícula. Então, é muito importante, porque a gente recebe muita reclamação de que foi feita a pré-matrícula na escola e não colocou que o filho é público-alvo. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, porque aí é Ministério Público e eles entram mesmo, e a gente tem que abrir vaga. Se o aluno é público-alvo, houve um erro nosso, a gente tem que abrir vaga para esse aluno público-alvo, porque é prioridade, vista que a lei diz que aluno público-alvo tem prioridade na situação da matrícula. Então, a gente tem que ser muito atento com relação a isso. E aí, puxando esse gancho, Álvaro, licença, puxando esse gancho aí da Sara, eu queria reforçar com vocês uma função que é muito importante das secretarias escolares, que é a de suporte aos pais. Então, assim, por mais que um pai não seja da nossa rede, um pai, um responsável, não seja da nossa rede, mas tenha interesse em ingressar na nossa rede, é atribuição da secretaria escolar prestar assessoramento para esse responsável. Então, a gente precisa reforçar muito isso com vocês, e que vocês distribuam também esse conhecimento, porque isso consta na nossa portaria da chamada pública, e é muito importante, porque nós trabalhamos, vou repetir, né, como eu falei lá no início, em articulação, e a gente precisa do apoio de cada um que está distribuído no Estado para atender da melhor forma possível. Lembrando que nós somos servidores públicos, nós estamos aqui para servir ao nosso público, e que esse público muitas vezes precisa de suporte. Nós temos pessoas com uma diversidade enorme de letramento digital, os nossos processos eles são todos digitais hoje, e nós, enquanto secretaria, temos esse letramento, sabemos usar o sistema, sabemos usar os recursos que nós temos, e nós temos dever, obrigação
de atender a esses pais, e aí, como Sara bem colocou, colocar detalhadamente todas as questões que envolvem ali essa matrícula, apontar quando ele for um aluno com necessidades especiais, atender ele da melhor forma possível para que ele tenha acesso à educação. Todos os estudantes em idade escolar e aqueles que precisam do acesso à EJA, eles têm esse direito desse acesso, e nós, enquanto servidores públicos, temos a obrigação, o dever de garantir esse acesso com suporte para eles. Obrigada, gente. Pode continuar, Álvaro. Obrigado, Luísa. Bem lembrado. E lembrando também, gente, que não é só a gente fornecer o acesso. Muitas vezes a gente vai ter que ajudar, a gente vai ter que interferir para fazer a pré-matrícula desse estudante. Nossa rede ela é muito heterogênea, né? Como a Luísa falou, a gente tem alunos que com o celular de última geração e a gente tem alunos que compartilham o celular à noite com os pais. Então, assim, é muito diferente as realidades e a gente tem que prestar todo o suporte para garantir que esse aluno consiga fazer sua pré-matrícula. E no final das contas, se esse aluno não participar da pré-matrícula, a gente vai ter que fornecer a vaga de qualquer jeito. Então, a gente está deixando um problema que pode ser resolvido, que pode ser auxiliado ali de forma imediata e jogando esse problema para frente. Andressa, alguma coisa a complementar? Não. Pode passar, Sara. Hoje, nossa chamada pública ela está dividida em algumas fases, né? A gente tem a solicitação de rematrícula, é uma fase que a família tem que obrigatoriamente confirmar essa rematrícula no sistema. Hoje a gente funciona dessa forma, eu não sei se mais para frente a gente vai mudar essa regra, né? Assim, com a implantação do novo sistema de gestão escolar, a gente não sabe se vai mudar, mas hoje é uma fase obrigatória. A família tem que entrar no sistema ou comparecer à escola para fazer a rematrícula do aluno. Mais uma vez, é um momento importante para a secretaria escolar, que a gente também tem que garantir que esse aluno consiga fazer a rematrícula. Quando eu trabalhei em escola, a gente fazia por grupos de sala, né? A gente pegava autorização com os pais, chamava os alunos na secretaria, fazendo em lote essas rematrículas. Claro que com a devida anuência dos pais. Temos a fase de solicitação de pré-matrícula, né? É o aluno que está na nossa rede e gostaria de ir para outra escola. É o aluno que está em outras redes, que está na rede municipal, está na rede privada ou na rede federal, que tem interesse de solicitar uma vaga para a rede estadual de educação. Aí temos a fase do resultado, né? A fase de confirmação de matrícula, que é a fase importante aí que vocês entram diretamente. E a fase da lista de suplência. Lista de suplência, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas ela é bem ilustrada na nossa portaria, né? São alunos que não conseguiram sua solicitação na escola de primeira opção, eles ficam alocados na lista de suplência. Pode passar. É aquilo que eu falei aqui atrás, né? As unidades escolares, quando solicitadas, deverão prestar orientação e prover acesso do responsável do próprio estudante quando maior de idade ao SEDES. Então, que não basta a gente dar a informação, a gente tem que dar o acesso, prestar a informação e garantir que aquela pré-matrícula seja efetivada. A etapa de confirmação de matrícula deverá ser realizada de modo presencial e exclusivamente na unidade escolar onde a vaga foi localizada. Mas um momento muito importante, é o momento que a gente vai conferir toda a documentação, ver se o preenchimento da pré-matrícula foi feito de forma correta, se não há nenhuma divergência nos dados informados, coletar as informações complementares, né, da família, principalmente telefones pessoais, coisas que campos que não estão no formulário de pré-matrícula, que a gente vai adicionar no SERGES. Pode passar, Sara.
É aquilo que eu falei anteriormente, todas essas informações prestadas, elas devem ser comprovadas na etapa de confirmação de matrícula, ocorrendo na perda de vaga na escola alocada em caso contrário. A gente sabe, assim, que é complicado a gente dizer não para uma família que foi alocada na escola e falar que aquela informação está errada e ele perdeu a vaga. Nesse caso, o que eu oriento a vocês? Passa para o pedagogo, passa para o coordenador pedagógico, que se não for, se eles não conseguirem resolver isso na escola, eles vão acionar a superintendência para decidir, junto ao Comais, né, o que vai ser feito, se esse aluno vai ser reclassificado, ou se a gente vai aceitar essa documentação, essa informação que foi prestada. Sara, como é que você vive isso lá na superintendência? Olha, essa questão da documentação, ela é muito importante, porém, é muito difícil de fazer. Por exemplo, tem muitos pais que querem uma escola e utilizam o comprovante de residência emprestado para conseguir vaga naquela escola, uma vez que um dos critérios é estar o domicílio estar localizado próximo à escola. O que se faz nesse caso? Se for comprovado que foi utilizado um comprovante de residência que não é o da família, infelizmente, a gente tem sim que dizer, ó, sua vaga, apesar de você ter sido alocado aqui, devido à divergência de informação, você não terá a vaga aqui e encaminha para a superintendência, porque a gente vai explicar à família o que aconteceu. Desculpa, a gente não, eu não sou mais a superintendência. A superintendência vai explicar o que aconteceu, porque muitas vezes eles vão querer mesmo, entre aspas, partir para cima da escola e, no caso, a superintendência vai ter um know-how para estar explicando melhor e até mesmo oferecendo vaga em outras escolas, uma vez que a superintendência consegue saber quais são as escolas que têm vaga e na escola, vocês não conseguem ter esse acesso. A superintendência vai dar a informação e vai dizer onde os pais podem procurar que tem vaga. Certo. E ressaltando aqui, é muito importante, mais uma vez falando, a gente verificar essa documentação, principalmente também a questão do comprovante de escolaridade do aluno, porque na correria a gente vai conseguir observar que lá em março, em abril, a gente identificou que aquele aluno não é sétima série, não é sétimo ano, é sexto ano, a gente matriculou errado. Muitas vezes nem por má fé da família, né, mas por desconhecimento, a gente acaba fazendo a matrícula errada, e depois para voltar é um processo muito complicado. Então, mais uma vez, assim, muita atenção no comprovante de escolaridade do aluno. Pode passar o slide, sabe? Pode falar. Só complementando aqui, com relação ao comprovante de escolaridade, muitas vezes os pais, a gente já teve caso, tá, de pai que levou documentação de ensino fundamental, porém o aluno já tinha feito a primeira série em outra escola. Então, quando a gente vai efetivar a matrícula, é muito importante que a gente pesquise o nome do aluno, ver se o aluno já foi aluno da nossa rede. E com essa pesquisa, pelo nome ou pelo CPF também dos responsáveis, que é mais fácil a gente achar pelo CPF do responsável, a gente consegue evitar um problema desse, porque o ano passado a gente teve caso de aluno que foi descoberto no encerramento de turma que ele já tinha feito a primeira série e ele estava encerrando a primeira série novamente em uma escola. Então, foi um erro dos pais não terem procurado a escola anterior para ver se a filha tinha sido aprovada ou reprovada, e um erro da escola de não ter pesquisado se o aluno já foi aluno da nossa rede. Inclusive, ele estava aprovado na primeira série na escola anterior. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também, porque é a vida escolar do nosso aluno que está em jogo. Isso aí, Sara. E depois de feito o erro,
A gente que vai ter que assumir a responsabilidade, não tem jeito. Dificilmente a gente vai conseguir explicar para uma família que esse aluno cursou o ano inteiro na segunda série e se descobriu que ele é primeira série. Então, muito cuidado, porque o erro vai cair sobre a escola, infelizmente. Pode passar, Sara. A gente elencou a documentação obrigatória aqui para a realização da matrícula, mas antes de eu fazer a leitura aqui com vocês, é até uma fala difícil de falar aqui para vocês, mas assim, nenhum documento vai impedir a matrícula do aluno. A gente sabe que é complicado, mas nenhum documento, em regra, vai poder dificultar a matrícula desse aluno. Mais para frente eu vou explicar isso para vocês com mais detalhes. Para confirmação da matrícula é obrigatório a certidão de nascimento ou de casamento, né? RG acompanhada do documento original. A gente fala que acompanhada do documento original para a gente fazer uma pré-análise, né? Claro que aqui ninguém é perito em análise de documentação, mas assim, o aluno ou a família estando com o documento original, a possibilidade de documentação falsa é um pouco menor. A fotocópia do comprovante de residência. Comprovante de residência é muito importante porque é um dos critérios, né, gente, de classificação. Então, a gente tem que garantir que esse documento seja apresentado. E a gente pede que esse documento ele seja feito através da fatura de energia elétrica, que no caso aqui da Grande Vitória é EDP. Por que a gente pede isso? Com código de cliente, né, Sara? Com o código de cliente da família, a gente consegue fazer um georreferenciamento dessa família para localizar o endereço e estabelecer algumas políticas públicas aqui da nossa rede. Por exemplo, na época da pandemia, a distribuição da cesta básica, a distribuição de outros equipamentos, Chromebooks, a gente fez o georreferenciamento todo com a ajuda do código do cliente da EDP. Fotocópia do laudo médico para estudante público-alvo de educação especial. Mais uma coisa super importante, por se tratar de critério de classificação na pré-matrícula. Então, é um documento que a gente tem que apresentar preferencialmente, a portaria não fala isso, mas a gente pede preferencialmente o documento original para a gente conferir. Se necessário, se não for necessário deixar o original, a gente deixa a cópia no prontuário do aluno, mas é um documento que a gente vai utilizar para confirmar essa informação prestada na pré-matrícula e para mais para frente solicitar o atendimento educacional especializado para esse aluno. Vai ter aluno que vai precisar de cuidador, vai ter aluno que vai precisar de atendimento AE, atendimento DV, então assim, a gente tem que ter esse laudo atualizado no prontuário do aluno. Histórico escolar ou declaração escolar. A declaração escolar, a gente sabe que o histórico não é emitido rapidamente nas unidades, né? Então a gente pede para entregar em até 30 dias. E o histórico escolar também. A declaração, no caso, gente, é de imediato, né? O histórico a gente pede em até 30 dias. E a caderneta de vacinação ou declaração da unidade de saúde pública, acompanhada do documento original para estudantes com até 18 anos de idade. O que eu tenho que ressaltar aqui para vocês? Fotocópia do laudo, histórico escolar, caderneta de... Certo. Então, gente, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de analisar nossa portaria de chamada pública. A gente tem vários termos de responsabilidade, vários termos de compromisso como anexo nessa portaria. Então, o preenchimento desses termos de compromisso é muito importante. Sara, fala para a gente aí dos termos de responsabilidade e compromisso para a gente. Na própria portaria, vem como anexo esses termos de responsabilidade ou termo de compromisso. O que acontece? Às vezes o pai chega com toda a documentação, quase toda a documentação, porém faltou a fotocópia da certidão de nascimento ou o RG.
E a escola faz com que o pai volte para pegar o documento, porém, sem realizar a matrícula do aluno. O que pode interferir com relação à vaga do aluno? Se o pai, já aconteceu também do pai ir no último dia para fazer a matrícula dele, para efetivar a matrícula dele, do filho dele. Chegou na escola, faltou uma documentação, a escola mandou embora sem fazer a matrícula, o pai não deu tempo de voltar com o documento no mesmo dia, e o aluno perde a vaga naquela escola. Vocês não sabem, mas quando há o descumprimento, que é não efetivar a matrícula na data correta, o aluno perde o direito daquela vaga na escola. E no próximo dia, a vaga dele já vai ser disponibilizada para outro aluno. Porém, ele conseguiu a vaga e um erro não justifica o outro. O erro do pai não levar um documento não justifica o erro da escola não efetivar a matrícula. Então, a escola precisa efetivar a matrícula dele para que o aluno não perca essa vaga, e o pai tem que assinar o termo de responsabilidade de que ele vai encaminhar para a escola essa documentação. Agora, a partir do momento que o pai assina um termo de compromisso, a escola precisa de cobrar esse compromisso do pai. Então, não adianta você pegar o termo de compromisso assinado pelo pai, colocar no prontuário do aluno e esquecer que o pai tem que levar aquele documento. A gente tem que cobrar. Se tem 30 dias para o pai levar o documento, em 30 dias a gente tem que cobrar que o pai realmente leve esse documento. Por exemplo, o pai não levou o histórico ou declaração escolar, mas e afirmou que o aluno vai frequentar a primeira série. O aluno começa a frequentar a primeira série de acordo com a autodeclaração do pai. Quando lá no final do ano a gente vai ver, ou lá no meio do ano a gente vai ver, o aluno não tem que estar na primeira série, ele tem que estar na segunda série. Aí a falha da escola. Se em 30 dias o aluno não apresentar o documento, a escola precisa de fazer um processo de classificação com esse aluno, que é onde a escola vai se respaldar de que o aluno realmente tem que estar naquela série, aquela série que o aluno está correta. E a gente pode, então, e é um processo mesmo que tem que a superintendência tem que aprovar o processo, as provas têm que ser, as avaliações têm que ser encaminhadas para a superintendência, tudo corretamente, para que tenha um documento de que o aluno vai frequentar aquela série e não ocorrer erros de fluxo do aluno. Isso Ok, aí. Aldo? Outra coisa que eu lembrei aqui é o aluno da Educação de Jovens e Adultos, o aluno da EJA. A gente sabe que nossa legislação não permite que o aluno menor de 18 anos entre para a EJA ensino médio e 15 anos para a EJA fundamental. Então, a gente tem que garantir que essas matrículas não sejam feitas na idade errada. E a gente costuma tirar relatórios aqui trimestrais, e a gente tem identificado bastante erro nesse sentido, né, Sara? Isso também, porque existe uma legislação federal e estadual. Aluno menor de 18 anos não pode entrar na EJA ensino médio, porque a maioria das nossas escolas ofertam somente EJA de ensino médio. Então, e o aluno que tenha 17 anos, 16 anos, não pode entrar na EJA ensino médio, a não ser que seja em julho, se o aluno já completou 17 anos e terminou a EJA do ensino fundamental. E por que eu frisei os 17 anos? Porque a gente tem caso de aluno com 16 anos, por ter terminado a EJA fundamental, a escola não leva em consideração que ele não tem 17 anos ainda. Só é permitido entrar na EJA
saindo do ensino fundamental, se ele tiver 17 anos completos. Com 16 anos também não pode. Na pré-matrícula, o sistema já bloqueia, né? O SES já bloqueia essa solicitação de matrícula. Ele indica que o aluno não pode fazer a pré-matrícula para a modalidade EJA. Contudo, na matrícula de balcão, a escola, mediante uma justificativa, ele consegue fazer a matrícula. A gente acha que não acontece, acontece muito. O sistema faz o alerta, pede uma justificativa e mesmo assim as secretarias escolares estão fazendo matrícula de EJA na idade errada. Então, muito cuidado que na matrícula de balcão o sistema permite. O sistema ele ainda não bloqueia essa solicitação de matrícula. Tatiana, a gente já está concluindo aqui nossas considerações. A gente vai deixar em aberto aí para as perguntas. A gente sabe que nossos colegas aqui já estão em efetivo exercício nas escolas, a gente sabe da correria deles, então a gente falou de uma forma bem superficial também, né? Claro que tudo isso aqui é muito mais complexo do que parece, a gente falou de forma bem rápida, mas considerando aí que eles já estão todos no batente, a gente queria concluir por aqui e deixar aberto aí para perguntas. Claro, Álvaro. Agradeço desde já, né, a disponibilidade da equipe, mas vamos para as perguntas. Então, eu acredito que a primeira pergunta a Sara já tenha respondido, mas o Éder pergunta também assim: gostaria de saber como proceder se os pais colocarem um endereço de cadastro da chamada pública próximo à escola na hora da matrícula e apresentam outro, depois outro de bairro distante. Isso aí é o que a gente frisou aqui. Ele utilizou um endereço para ser classificado e na hora da efetivação de matrícula ele apresentou um outro documento. A princípio, essa documentação não confere. Mas claro que é muito difícil a gente fazer esse tipo de atendimento junto à família e fazer uma negativa. Então, nossa orientação, passa essa situação para o coordenador pedagógico da escola, que vai fazer o atendimento à família, e em segundo momento, se for necessário, vai passar isso para a superintendência para, junto com mais, decidir se essa matrícula vai ser efetivada ou não. Ok, perfeito. E lembrando que, assim, tem casos, né, em que a família mudou de escola, mudou de residência, do tempo da solicitação até o momento da efetivação da matrícula. E aí esses casos precisam ser tratados, analisados, né? Com especificidade. Mas se comprovado, e aí isso é uma coisa que a gente tem que entender que a superintendência vai tratar desses casos junto com a secretaria escolar, é isso. Está previsto na nossa portaria que a declaração falsa, ela enseja a perda do direito a essa vaga. Ok. Agora nós temos a pergunta do Vinícius. Ele faz duas perguntas, né? Para a efetivação da matrícula, no caso, um aluno com uma foto da declaração impressa. E no caso de aluno vindo de outro estado sem declaração. Álvaro, seu... É porque ele pediu para eu responder, Tati. No caso, Vinícius, foto da declaração impressa. Não, a gente precisa da declaração original. Então, o que vai fazer? A gente vai... Com assinatura e carimbo, né? Isso. A gente vai solicitar que assine o termo de compromisso e vai dar o prazo para ele entregar o documento na escola. Então, foto também não podemos aceitar, somente declaração original, tanto a declaração quanto o histórico. Quanto à segunda pergunta, o aluno vindo de outro estado sem declaração, é a mesma coisa, assina o termo de compromisso, dá o prazo para os pais, para eles irem buscar ou pedirem alguém para encaminhar via correio essa declaração.
muitas vezes, eu não tenho ninguém, eu não tenho dinheiro para ir lá, mas a gente precisa dessa declaração. Aí ele entra em contato com a escola, pede a escola para enviar para ele via correio, via Sedex, mas essa declaração a gente não pode deixar que a declaração ou o histórico, né, porque às vezes o pai não entrega a declaração, entrega direto o histórico, a gente não pode deixar que os pais não entreguem. Claro que nem sempre vai ser possível, mas assim, uma orientação que a gente dá também é tentar entrar em contato com a escola e tentar que essa escola, através de um e-mail institucional, envie para o nosso e-mail uma cópia dessa declaração ou desse documento. Ele não vai sanar a pendência, mas é mais uma garantia que essa documentação esteja correta e a gente está matriculando o aluno no série ano correto. Mas assim, mesmo a escola encaminhando via correio, os pais precisam Assinar o termo, né? Precisam assinar o termo e precisam de apresentar a declaração original, tá? Mesmo que venha via correio, é só uma forma da escola ter certeza que está matriculando na série correta, como o Álvaro falou. Mas a declaração ou o histórico, os pais precisam sim providenciar e apresentar na escola. A gente não precisa dificultar a matrícula do aluno, mas a gente sabe que tem casos que é uma escola municipal que está ali a 500 metros de distância da escola e que a família pode muito bem ir lá buscar. Então, eu falo para vocês, não é dificultar, mas assim, é insistir na necessidade do documento original junto à matrícula do aluno. A gente pede para a família, vai lá, tenta pegar essa declaração de transferência, ver se o histórico está pronto. Então, assim, não vamos também, assim, qualquer papel de pão que chegar lá, a gente fazer a matrícula. Mas, no final das contas, a gente não pode também se negar a efetivar a matrícula. A gente tem que ter um bom senso nas nossas decisões. Eu acho que vocês responderam a pergunta da Giovana, que ela fala bem assim, ó, alunos vindo de outro estado podem enviar declaração em PDF por e-mail, por exemplo. Qual a validade desses documentos enviados por e-mail? Então, o documento enviado por e-mail de escola para a nossa escola tem a validade? Aí o Wagner já pergunta assim, os pais, como cidadão, podem assinar esse documento via Docs? Eu acho que é uma sequência de perguntas aqui que é sobre a validade desse documento, né, enviado por e-mail. Então, Tati, essa documentação por e-mail é uma documentação que é interessante a gente receber, mas ela não tem validade, né? A gente vai fazer a gente vai efetivar a matrícula, mas mesmo assim a gente tem que pedir que a família preencha o termo de responsabilidade e compromisso e em até 30 dias entregar a documentação original. Até porque é um tipo de documento que ele vai ficar no prontuário do aluno para sempre. Daqui a 30 anos, quando ele precisar de uma cópia desse documento, essa escola vai fornecer e esse documento vai estar lá. Claro que a gente espera que um dia isso aí seja tudo digitalizado, né? Mas por enquanto a nossa realidade é essa. O documento ele fica guardado no prontuário do aluno. Com relação ao eDocs, é a mesma validade. A gente tem uma conversa, né, em estar recebendo esses documentos via Docs. É um processo aí de conversa que ainda está em andamento, mas ainda não tá definido. Mas eu acho que mais para frente a gente vai conseguir sim validar e receber esses documentos via Docs nas escolas. A tendência, né, gente, é que nosso trabalho seja cada vez mais digitalizado e menos manual, que gere cada vez menos folhas impressas, mas ainda hoje a gente está operando com assinatura manual mesmo, com a declaração manual, que também fica ali nesse dossiê, né, do estudante, mas estamos estudando aí junto com o escritório de inovação aqui da CEDU. Aos poucos nós vamos começar a
inserir a transformação digital também nesses processos, e aí vocês com certeza vão estar envolvidos nisso diretamente, né? Porque é importante para a gente que a gente vislumbre um futuro em que a gente não tenha aqueles arquivos gigantes, lotados de papel que a gente tem hoje, porque aquilo também é arriscado, né? Os nossos documentos, eles ficam sob um risco muito grande quando eles estão armazenados num galpão ou numa secretaria, e quando a gente tem eles digitalizados, a gente tem uma segurança maior, né, de histórico, como o Álvaro falou, para um acesso eventual futuro, para a necessidade de um estudante daqui a 20, 30 anos precisar comprovar alguma coisa. Então, hoje a gente precisa operar com os documentos originais da forma que eles são considerados originais hoje. Então, o que temos hoje é o documento impresso, assinado, mas a gente tem que entender que estamos caminhando para a transformação digital de todas as operações do setor público. Então, no futuro, nós vamos sim fazer digitalização e fazer esses processos todos via eDocs, é o nosso norte, né? Então, é importante que vocês operem o eDocs, saibam operar o eDocs, tenham ali familiaridade com a ferramenta, que é uma ferramenta que com certeza vai ficar cada vez mais presente no dia a dia de todos nós, enquanto servidores públicos aqui do Estado do Espírito Santo. Isso aí. E quem já está há algum tempo aí na rede, né, sabe que muita coisa a gente já avançou em bastante coisa. Até pouco tempo a gente fazia nosso terceirizados, alimentação, vigilância, segurança, alimentação, vigilância, tudo via papel, né, e-mail, entregava isso pessoalmente na superintendência. Hoje não. Hoje todo esse processo ele é feito via Docs. Então a gente já tem avançado bastante nesses processos, e diminuído bastante a necessidade de impressão, de envio, de carimbo. Então a gente tem avançado bastante já. Ok, pessoal. Nós temos a pergunta do Daniel Oliveira, ele fala aí como agir quando a cobrança e os responsáveis continuam não entregando a documentação. A gente tem um protocolo que está definido aí pela portaria, o Daniel. A gente vai assinar, tem um termo de compromisso, acho que o primeiro é 30 dias, esse termo ele pode ser renovado por mais 30 dias, depois tem um encaminhamento ao Conselho Tutelar, para tentar solucionar esse problema. Aí aquilo que a Sara falou, esgotado todas essas possibilidades previstas pela portaria, a escola vai ter que proceder com a classificação do aluno para definir em qual série esse aluno vai ter que ficar. Ok. O Jorge Luiz, ele falou assim, pode passar essa lei? Eu acredito que eu coloquei no chat 2 anexos que vocês passaram para a gente, a GEPLAN, que foi as 2 portarias que vocês comentaram hoje. Tem outra, Álvaro, ou essas mesmas, está correto? A gente tem a nossa portaria de planejamento e temos as portarias da chamada pública, né? Por enquanto, a que está em validade é a 241R, que é a chamada geral. Agora, no segundo semestre, a gente vai ter a chamada pública, vai ter a portaria para a EJA. Aí, para vocês saberem, né, a cada chamada pública escolar, nós publicamos uma nova normativa relacionada a ela. Geralmente, não sofre muitas mudanças, mas é importante acompanhar, porque todas as alterações, os ajustes, as melhorias, elas saem nesse normativo, e é um normativo que também ampara o trabalho de vocês, né? Então, quando você vai colocar algum limite, quando você vai colocar alguma questão para o pai ou responsável, né, que, por exemplo, não está entregando um documento ou está fazendo alguma coisa que está em situação de irregularidade, você tem ali um documento oficial, uma portaria, que é uma norma que define como é que as coisas precisam ser feitas. Então, você pode usar ela dizendo, olha, essa aqui é a portaria da SEDU, eu preciso cumprir essa portaria, você precisa cumprir essa portaria. Então, essas normativas, elas são instrumentos do nosso trabalho.
Então, é bem importante que vocês se apropriem dela. E aí é o que o Álvaro falou, né? Nós vamos publicando a próxima chamada escolar, que ela é uma chamadinha que a gente chama, né? Que é na virada para o segundo semestre, só para reorganizar os estudantes da EJA, mas aí depois nós vamos fazer a portaria grande, que é a portaria da chamada 2024, que é para o final desse ano, para localizar os estudantes para o ano que vem. Ok, Luísa. E o Jorge Luiz, ele volta com outra pergunta, falando assim, pode repetir sobre o aluno com 17 anos na EJA? Pode ser, pode falar. Sobre esses alunos de 17 anos, a gente tem a lei federal, que é a LDB, que diz que o aluno ele só pode entrar na EJA ensino fundamental com 15 anos e na EJA ensino médio com 18 anos. Porém, a gente tem uma resolução estadual, que é a 3777 de 2014, que além dessa continuidade da LDB, ela coloca um parágrafo de que se o aluno terminou a EJA ensino fundamental com 17 anos no meio do ano, para dar continuidade ao estudo desse aluno, o aluno pode sim ingressar na EJA ensino médio com 17 anos. Porém, é uma exceção que só acontece no meio do ano. No segundo semestre. Para deixar claro, gente, é só no segundo semestre, por quê? Porque esse estudante que está ali completando o ensino fundamental na modalidade EJA, se ele, mesmo ele tendo 17 anos, vamos supor, ele com 17 anos ele teria a obrigatoriedade de ir para o ensino médio regular, mas nós não temos um ensino médio regular começando no meio do ano, né? Então esse estudante, ele não pode ficar fora da escola, ele é um estudante menor de idade, ele não pode ficar fora da escola, então por conta dessa excepcionalidade, esse estudante específico que conclui o ensino fundamental na modalidade EJA no meio do ano, ele pode se matricular na EJA ensino médio no meio do ano. Nos casos de início do ano, não pode. Então, isso precisa ficar bem claro. Aquele estudante que conclui ali o ensino fundamental na modalidade EJA no final do ano, ele já pode entrar no ensino médio regular no início do ano seguinte. Então, isso precisa ficar bem claro, porque as pessoas elas tendem a distorcer um pouco a ideia dessa excepcionalidade que o Conselho Estadual coloca para a gente. Essa excepcionalidade ela só existe para garantir que esse estudante menor de idade não fique sem estudar. Ela é uma excepcionalidade, como a Sara bem colocou. Perfeito. Ok, Luísa. Gente, não temos mais perguntas. Vocês querem fazer mais alguma colocação? Não é isso. Eles estão bem tímidos hoje, pessoal. Vocês têm mais perguntas para fazer para a equipe da GEPLAN? Se tiverem, coloquem no chat. Eu quero frisar que no nosso fórum dessa semana, nós temos aí, eram 3 perguntas, né, para postagem no fórum. A última pergunta é sobre o planejamento de rede, que fala sobre a portaria 239R. Ele pede uma postagem, né, para vocês registrarem a importância aí sobre a sua impressão sobre as 4 competências que o agente de suporte educacional precisa executar para auxiliar esse planejamento de rede. Então, quem não realizou a postagem, eram 3 webinários, 3 perguntas, você poderia escolher uma dessas 3 perguntas para fazer essa postagem. Então, assim, não deixe de postar. Esse é o tópico 2, a gente finaliza hoje, porque o webinário era para ter acontecido na quinta-feira, como foi o ponto facultativo, nós adiamos para hoje. Então, não deixem de realizar essa postagem. E, a partir de amanhã, a gente já começa o tópico 3, que nós teremos aí webinário sobre regulação de documentos e compartilhamento de práticas, no mesmo horário. E, como eles não postaram mais perguntas, eu quero agradecer a disponibilidade da equipe da GEPLAN, o Álvaro, a Luísa, aí a Sara e a Andressa, né? Gente, agradeço aí a disponibilidade de vocês.
Aí, apareceu uma pergunta. Vamos aguardar uns minutinhos. No caso dessa excepcionalidade do aluno com 17 anos, se o aluno não possui 17 anos ainda, ele volta para o regular no meio do ano? Gente, tudo que perguntar aqui, que vocês não tiverem também, talvez, muita segurança de responder no momento, a gente pode pedir para encaminhar também por e-mail, tá? Que aí a gente pensa direitinho, responde com mais propriedade. Aí fique à vontade, tá? Nesse caso, o aluno ele vai voltar para o regular, sim. Mas no meio do ano ele volta para o regular. A equipe pedagógica da escola vai preparar uma complementação pedagógica desse aluno com relação ao conteúdo que ele perdeu até a data da matrícula dele. Porque a carga horária do aluno ela é contada a partir da matrícula dele. Mas, no caso do conteúdo, a escola vai preparar uma complementação pedagógica para ele, junto com a supervisão escolar da superintendência, para que o aluno não perca esse conteúdo que já foi passado no primeiro semestre. Certo. E mesmo o aluno tendo essa exceção e podendo continuar na EJA, existe aqueles alunos, conforme a pergunta aqui nome do usuário é secretaria. Existe aquele aluno que, mesmo tendo esse direito, ele prefere se manter no regular. Então, ele tem esse direito. A gente recebe algumas reclamações de alunos com 18 anos ou em idade de EJA que não são autorizados a fazerem matrículas no turno diurno, mas, assim, a nossa legislação não tem nenhuma restrição de aluno maior de idade sendo matriculado nos turnos diurnos. O que existe é uma prioridade para o aluno menor de idade. Se a gente tem um grupo de alunos menores e um grupo de alunos maiores, a prioridade no diurno é do maior. Mas, havendo a disponibilidade de vaga, a gente não pode rejeitar. Vocês têm mais alguma pergunta, gente? Então, assim, mais uma vez agradecer a vocês. Eu pessoalmente fico muito feliz com a chegada de vocês. Tenho certeza que vocês só têm a acrescentar nas secretarias escolares. O servidor efetivo tende a fazer um serviço de maior qualidade. A gente sabe que em muitas escolas a gente ainda tem servidores DTs que fazem um excelente trabalho, mas eu acredito que o servidor efetivo ele consegue ter uma história dentro da escola maior, né? Não existe uma rotatividade menor. Então, eu tenho certeza que o serviço de vocês só vai melhorar a qualidade dentro das escolas. Hoje a gente precisa entender que a gente está ali para prestar um serviço público de qualidade. A família, o aluno é um cliente nosso, a gente precisa prestar um serviço de qualidade. A gente precisa entender que a gente, quando chega num lugar, a gente quer ser bem atendido. E a mesma coisa acontece com as famílias. Tem muito servidor antigo que não entende essa dinâmica, acha que a gente está ali só ocupando uma vaga, mas não, a gente é um servidor público e a gente precisa prestar um serviço de qualidade. E eu acho que vocês chegando aqui, a gente vai melhorar ainda mais a qualidade dentro das secretarias escolares. Nossa rede já tem melhorado bastante, a estrutura das nossas escolas estão melhorando. Hoje a gente tem computadores, a gente tem acesso à internet. Claro que a gente ainda tem umas limitações em algumas escolas, mas, assim, a gente tem percebido o avanço, né? Eu que cheguei em 2010 consigo observar completamente a melhora. Quando eu cheguei, a gente tinha 15, 20 profissionais dentro de uma secretaria que prestavam um serviço de qualidade questionável. Hoje a gente tem uma equipe mais reduzida, uma equipe mais técnica, mais qualificada, que presta esse serviço bem melhor. Então, assim, a tendência com a chegada de vocês é isso só melhorar. Mais uma vez, obrigado, a gente fica à disposição. A gerência de planejamento está sempre à disposição de vocês. E qualquer coisa, estamos aí. E Tatiana... aí,
Eu queria só aqui fazer um elogio ao trabalho de vocês. Acho que é um trabalho muito essencial na nossa rede, esse trabalho na ponta, no contato direto, na secretaria escolar. E aí eu aproveito aqui para fazer um elogio também ao Álvaro. O Álvaro, ele é hoje nosso subgerente de planejamento aqui na SEDU, ele é agente de suporte, então ele é um exemplo. Eu quero que vocês enxerguem ele como um exemplo e que é possível crescer dentro da nossa rede. Existem muitas possibilidades aí dentro da carreira de atuar como CASF. O Álvaro foi CASF por muitos anos aí em algumas escolas da nossa rede. E o bom trabalho dele, executado na secretaria escolar, trouxe um reconhecimento que trouxe ele aqui para a Secretaria de Educação. Então, que vocês se vejam também crescendo dentro da rede, fazendo um bom trabalho, que com certeza o bom trabalho ele é reconhecido. Então, parabéns ao Álvaro pelas conquistas, parabéns a todos vocês pelo trabalho, e que vocês trabalhem vislumbrando, né? Crescer dentro da rede, porque, mais uma vez, é um trabalho essencial, muito importante, e que pode abrir muitas portas para vocês. Verdade, Luísa. Obrigado aí pelo reconhecimento. A gente sabe que essa gestão do governador Casagrande tem dado uma visibilidade aos agentes de suporte educacional. Eu, por exemplo, não tenho uma formação pedagógica. Alô, estão me ouvindo? Você travou um pouquinho, Álvaro. Pode voltar novamente. Voltando um pouquinho. Eu não tenho formação pedagógica, não sou professor, não tenho formação, não dou treinamento, né? Até peço desculpa aí para vocês. Mas, assim, a gente percebe que esse governo tem dado visibilidade aos agentes de suporte educacional. Hoje a gente tem assessores administrativos, temos subgerentes, temos pessoas que na corregedoria. Então, assim, façam um trabalho, vocês serão reconhecidos e a gente tem muita chance de crescimento aí na rede. Ok, agradecemos aí a equipe da GEPLAN, né, por esse momento de compartilhamento e de conhecimento, assim, toda essa bagagem, toda essa experiência, né, desses técnicos que estão aí, tiraram aí um tempo para disponibilizar as informações. Como a gente não tem mais perguntas, gente, a gente vai finalizar. Mas alguém da equipe quer falar mais alguma coisa? A gente vai finalizar esse momento. Foi rapidinho, né? Foi 11h17, 11h20 a gente está finalizando hoje. A gente teve outros webinários que extrapolou o horário, então o de hoje está finalizando. E é isso. Tati, eu só queria agradecer e me despedir. Dar boas-vindas a vocês, que o trabalho de vocês é extremamente importante para toda a escola. Não só para a gente enquanto planejamento, mas para toda a escola. Com certeza o trabalho de vocês é muito importante. Ok, nós que agradecemos. Eu tenho certeza, eles são quietinhos, mas assim, a gente que agradece as informações e finalizamos então o nosso webinário de hoje, tá, gente? Um bom dia, um bom trabalho a todos, tá? Abençoada semana para vocês. Um abraço. Até amanhã, hein? O webinário de amanhã. Pessoal. Tchauzinho. Muito obrigada, pessoal. Bom trabalho. Tchauzinho.